Vamos então recomeçar. Passo então a palavra ao Executivo. Vamos então entrar no período 3 da Ordem de Trabalhos, o período da Ordem do Dia. No primeiro subponto, apreciação e votação de proposta do Executivo sobre a transferência de competências para a Junta de Freguesia. Pode então o Executivo tomar a palavra. Boa noite. Vou então passar a ler a proposta do Executivo da não aceitação de descentralização de competências. Para quem não a tem, não é? Os eleitos receberam atempadamente, mas temos aqui público e para quem está em casa também poder acompanhar. Considerando-os a Lei nº 50/2018, 16 de agosto, que aprovou a Lei Quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, em concretização dos princípios da descentralização administrativa e da autonomia local, prevê no artigo 38 a transferência de competências da administração direta do Estado e dos municípios para as freguesias. B. O Decreto-Lei nº 57/2019, 30 de abril, que concretiza a transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias, estabelece que são transferidas dos municípios para as freguesias as seguintes competências: a gestão e manutenção de espaços verdes, a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros, a manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão, a gestão e manutenção corrente de feiras e mercados, a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de a utilização e ocupação da via pública, o licenciamento da fixação de publicidade de natureza comercial, quando a mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo, a autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão, a autorização da colocação de recintos improvisados, a autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente na sua área de jurisdição. A autorização da realização de acampamentos ocasionais, a autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou recepção das comunicações prévias relativas a queimas e queimadas. C. O diploma referido no considerando anterior entrou em vigor em 1 de maio de 2019 e admite uma concretização gradual da transferência das competências nos termos conjugados dos números 2 e 3 do artigo 4 do Decreto-Lei 50/2018, 16 de agosto, e do número 1 do artigo 12 do Decreto-Lei 57/2019, de 30 de abril, até 1 de janeiro de 2021, data em que todas as competências se consideram transferidas para as freguesias. D. O presente processo de transferência de competências, algumas totalmente novas, para esta freguesia exigem um trabalho prévio, em conjunto com o município de Almada, na definição dos recursos humanos, financeiros e ou patrimoniais a transferir, o qual não se compatibiliza com os prazos definidos no artigo 5º do Decreto-Lei 57/2019, 30 de abril. Para o ano 2019, a Assembleia de Freguesia, mediante proposta da respectiva Junta de Freguesia, pode, ao abrigo do disposto número 2 do artigo 12 do Decreto-Lei de 57/2019, 30 de abril, deliberar não aceitar a transferência de competências no ano 2019. Assim, propõe-se que a Assembleia de Freguesia delibere favoravelmente a não aceitar a transferência de competências previstas no número 1 do artigo 2 do Decreto-Lei 57/2019, 30 de abril, no ano de 2019, ao abrigo do disposto no número 2 do artigo 12 do citado diploma. Vou passar também a palavra ao camarada Carlos Leal, que também queria acrescentar aqui algumas coisas, antes de passarmos coisas. Bom, boa noite. Eu peço desculpa de poder não ser bem claro, mas estou aqui com uma situação familiar que tenho que estar a gerir com alguma preocupação da minha parte. Pronto, em relação a esta matéria, como diz aqui a Susana e bem,
O presente processo de transferência de competências, ao abrigo da Lei 57, concretiza a Lei 50, é um processo que merece, da parte das autarquias, câmaras, executivos e assembleias de freguesia, neste caso mais concretamente a nível de executivos, uma discussão séria, atempada, da forma como as coisas vão ser transferidas e com os recursos perfeitamente clarificados. E eu digo isto relativamente às novas competências, citando a experiência das atuais competências. Dizer aos senhores eleitos que a construção deste orçamento que está em vigor, nós não tivemos um minuto de discussão com o Sr. Presidente, coisa inédita em 40 anos anteriores. Portanto, construímos um orçamento supondo que as transferências que estavam decorrendo de 2018 eram as mesmas, em termos de financeiros, que seriam transferidos para 2019. Repito, nem um minuto a Junta foi convocada pelo Sr. Presidente da Câmara ou pelo Sr. Vereador Francisco Parreira, que tutela esta matéria, para nós falarmos antes da construção do orçamento se submeter à Assembleia em dezembro. Primeira questão. Segunda questão. Tenho aqui na minha frente, vou historiar rapidamente o que é que aconteceu até agora, porque nós não ficamos quietos. Portanto, a Sra. Vereadora Francisca Parreira, em novembro de 2018, convocou as juntas de freguesia, onde eu estive com o Presidente Louçã, para o quinto piso do edifício da Câmara. E convocou, conjuntamente com as outras freguesias, Sobré da Charneca, Feijó do Laranjeiro, Trafaria Caparica e a nossa. A ideia era, por um lado, tentar que nós pudéssemos, digamos assim, falar sobre a adenda a uma nova competência da limpeza, primeira questão, e, sobretudo, dizer que estava em marcha, por parte da Câmara, um estudo para construir um pacote novo sobre as competências a delegar entre a Câmara e as respectivas juntas de freguesia, em novembro de 2018. Nessa reunião, a Sra. Vereadora pediu a todas as freguesias um relatório sintético sobre qual era a avaliação que o Executivo faria, ou teria feito, sobre a execução das competências que estavam em execução. A Junta de Freguesia enviou para a Sra. Presidente um relatório para a Sra. Vereadora Francisca Pereira, um relatório em 4 de dezembro, em que nós avaliámos competência a competência e até fizemos mais, apontámos sugestões de melhoria para cada competência. Este relatório foi até elogiado pela Sra. Vereadora Francisca Pereira perante os outros membros dos outros executivos. Saímos com a ideia de que a Câmara estaria a preparar um novo quadro, um novo pacote de competências, analisando as atuais e, à luz da 57, ver como é que a gente ia construir o novo pacote. Nada se passou e eu, pessoalmente, telefonei à Sra. Vereadora Francisca Pereira, à questão de 3 semanas, 4 semanas, dizendo, Sra. Vereadora, face ao vosso compromisso, aliás, nessa reunião foi dito que a Câmara, quando tivesse, digamos, o pacote novo, iria convocar novamente as juntas de freguesia, para dar-lhes nota de quais eram as competências a delegar e o respectivo pacote financeiro, recursos técnicos, humanos, etc, etc. Como nada aconteceu, eu telefonei, e o Cavaco estava aqui ao pé de mim, até foi nesta sala aqui, Sra. Vereadora, face à ausência da Câmara, o que é que está a acontecer? E recordei-lhe que, na reunião de 18 de novembro, aliás, nós percebemos que a Câmara iria agir nesta direção. Face a esta ausência, dê-me explicações, se puder dar, e se quiser dar, naturalmente, sobre esta matéria. Foi-me dito pela Sra. Vereadora Francisca Pereira que, efetivamente, a Câmara estaria já na fase final, foi o que eu percebi, na fase final da construção do novo pacote, que iria convocar bilateralmente cada junta de freguesia, com uma equipa que ela designou, que seria chefiado pelo Dr. Carlos Nogueira, se não me engano, acho que é Nogueira ou Silveira, uma coisa assim, que era o homem ligado às finanças, e que iria apresentar bilateralmente a cada junta de freguesia aquilo que era o entendimento da Câmara face às novas competências para levar à Câmara Municipal e posteriormente à Assembleia Municipal e depois vir ao Executivo da Freguesia e depois vir à Assembleia de Freguesia. Até agora nada aconteceu. Portanto, é ausência total. E, portanto, a Junta de Freguesia tem todos os motivos, neste momento, para, por um lado, reafirmar que
não aceitamos, não passamos cheques em branco face às novas competências, reafirmamos a nossa posição e questionamos o silêncio da Câmara face às atuais competências. Está aqui colocado um problema, que é não sei responder, mas que o Executivo tem que responder, porque nós enviamos trimestralmente a execução física e financeira dos relatórios, das atuais competências, e nada se passa neste momento da Câmara para aqui, para a Junta. Não sei se a Câmara contém relações com outras juntas de freguesia, não me interessa, interessa-me esta união. O que se passa é zero, silêncio total. E isto é preocupante, meus amigos. Muito preocupante. Portanto, o Executivo reitera que não está disponível para aceitar novas competências e questiona a Câmara sobre a situação que está criada face às atuais competências disso. Muito obrigada. Então, não está ninguém inscrito? Ok, muito bem. Maria da Cis, PS, Neuza. Sérgio Contreiras inscreveu-se. Relativamente a esta proposta de não aceitação da descentralização de competências, o Partido Socialista, portanto, de facto, não concorda, porque em 2021 vão ter mesmo que aceitar a descentralização de competências e nós achamos que, de facto, relativamente à União de Freguesias, devia aceitar paulativamente, portanto, até porque não é obrigada a receber o pacote todo, mas poderia paulativamente ir recebendo algumas competências, reiterando que algumas até podem dar aso a receitas, receitas para a própria União de Freguesias, porque há aqui várias que eventualmente poderiam ser objeto, portanto, de receitas para a própria União de Freguesias. Relativamente à articulação com a Câmara, eu sei que tem havido reuniões com a vereadora Francisca Parreira, no entanto, penso que quer eu, quer a própria bancada, poderemos eventualmente colocar, como eleitos desta Assembleia, as questões que colocou. No entanto, eu sei que tem havido encontros entre a vereadora e as uniões de freguesia, esta União de Freguesias. Portanto, é a palavra do eleito leal, mas nós iremos eventualmente perceber o que é que se está a passar. No entanto, eu acho que ao rejeitarem linearmente as transferências, a exemplo do que eu disse nas comemorações de 25 de Abril, demonstra de facto alguma reatividade à mudança. Portanto, nós estamos no século XXI. Acho que a União tem que ser muito mais proativa, muito mais receptiva às mudanças e, de facto, esta recusa total de aceitação da descentralização poderá futuramente lesar, de facto, os próprios fregueses. É a minha perspectiva e eu acho que, de facto, é uma decisão errada. Não digo que o pacote todo, mas algumas competências deveriam equacionar essa situação. Nesse sentido, o Partido Socialista vai votar contra esta proposta. Muito obrigada. Neuza Boieiro, PSD. Desde já, boa noite à mesa, boa noite ao Executivo e aos restantes eleitos. Relativamente à questão da não aceitação da descentralização de competências, a posição da bancada do PSD já não é nova. Em antigas votações já revelámos a nossa posição, iremos votar contra. Temos aqui, há aqui situações que realmente são importantes. Nós não podemos negar à partida algumas situações que desconhecemos. Acreditamos naquilo que estão a referir, das reuniões que têm tido ou que não têm tido, segundo dizem, mas também cumpre-vos a vós, enquanto Executivo, fazer essa insistência junto da Câmara Municipal para saberem em que pé é a questão e o que é que realmente vai acontecer, que pacote financeiro, que recursos financeiros e humanos é que
estarão disponibilizados para estas competências. Recusar desde já, ou não aceitar desde já o pacote de competências que aqui apresentam é estranho. É estranho porque algumas que estão aqui designadas já são feitas por vós. Existem aqui algumas que se poderá eventualmente negociar. Aliás, temos aqui 13, sim, se não me engano, 13 competências que deverão negociar. Portanto, não aceitar à partida, não existe uma abertura para a negociação. Portanto, voltamos aqui a referir que iremos votar contra, porque o PSD considera que a abertura à negociação, a abertura para o diálogo é sempre bom para o município, para as freguesias e principalmente para os fregueses. Muito obrigada. Ana Massas, Bloco de Esquerda. É assim, não se pode, para mim, nunca se pode aceitar e nunca se pode passar um cheque em branco sobre uma coisa que não se sabe o que é que vai ser. Agora, se alguma daquelas 13 propostas que irão ser feitas, não se sabe bem quando, para que as juntas de freguesia as possam trabalhar, se alguma delas já se tem alguns dados sobre eles, acho que nós, Assembleia, deveríamos ser informados sobre isso. No caso, independentemente, seja uma, duas ou os que forem, mas acho que deveríamos ser informados sobre o que é que foi dado para essas situações a nível de recursos humanos, financeiros, todas essas competências, porque só assim é que se pode ou não aceitar alguma coisa. Ao contrário do PS e do PSD, não conseguimos, o Bloco de Esquerda não consegue aceitar uma coisa sem saber com que linhas é que se pode cozer. Porque se não soubermos que verbas é que vamos ter, que capacidade é que se pode ter de recrutar pessoas para efetivar as ações que terão que ser feitas. E todas essas situações, portanto, não se pode dizer que vamos fazer uma coisa e que vamos aceitar uma coisa sem saber as capacidades que temos para isso. Acho que isso é uma coisa, é a mesma coisa que eu dizer, eu vou comprar uma casa, não tenho salário, não tenho nada, mas eu vou comprar uma casa. Pronto, se não pagar não faz mal. E, portanto, é assim, se eu não fizer, eu aceito. Depois, se não fizer, não faz mal. Pronto, acho que as coisas não podem ser feitas assim de ânimo leve, têm que ser pensadas, têm que ser analisadas e, para isso, terá que haver os dados sobre esse assunto. Agora, também há uma situação que eu ponho. É assim, há Assembleias Municipais, está sempre um representante desta União de Freguesias também nessa Assembleia e também a Câmara pode ser questionada sobre isso nas Assembleias de Freguesia, que, pronto, não tem sido. Pronto, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser e que tem que ser questionado, porque senão, qualquer dia, em 2021, vamos levar com aquilo tudo de qualquer maneira e depois, se calhar, não vamos conseguir fazer, lá está, as tais omeletes sem ovos. Tem que haver aqui alguma situação. Se a Câmara não está a dar feedback e não está a dar conhecimento de tudo aquilo que é necessário para se poder aprovar ou não, ou poder negociar estas situações, não podemos depois em 2021 cair tudo em cima e agora tomem lá de qualquer maneira. Isto também não pode ser. Portanto, acho que isto tem que ser questionado e se calhar até por muitos de nós que também irmos à Assembleia Municipal e questionarmos também a Câmara nesse sentido. Tenho dito. Portanto, nós vamos votar a favor do documento. Tá. Muito obrigada, Ana Massas. André Macedo, PS. Muito obrigado, Sra. Presidente. Pronto, acho que acabámos de ver aqui três perspectivas. A da CDU coerente consigo mesma, que vai, pela parte do Executivo, que vai recusar todas as competências mais uma vez. É a terceira vez que vai recusar todas as competências sem justificar
conforme disse a Ana Massas, já dispõe de informação ou não, mas não é a primeira vez. Depois temos aqui a perspectiva do PS e do PSD, que de facto é preciso começar a fazer alguma coisa. Estas competências têm que ser aceitas, mesmo não sejam todas, convinha se calhar começar-se a aceitar algumas. E depois temos aqui a posição do Bloco de Esquerda, que é muito complicada de entender, porque por um lado está preocupado, mas por outro depois apoia o Executivo, mas depois também quer deixar claro que vota com o Executivo, mas que não concorda com ele. Portanto, é um exercício aqui muito difícil. Foi um pouco isso que fez Ana Massas, peço desculpa. Eu acho que, e já não é primeiro, mas foi um bocadinho o que eu deprendi. Eu acho que isto é importante o seguinte. A Ana Massas disse aqui um ponto que é verdade e que é aquilo que eu já tenho dito há várias assembleias atrás. Nós, Partido Socialista, o que se passa é que estas competências vão-nos cair em cima em 2021. E, para além da degradação de serviços públicos que vai existir para os municípios, também o Executivo vai criar uma grande dificuldade para o Executivo vier a seguir. 2021 vai haver um novo Executivo, vai haver eleições autárquicas. Portanto, seja a CDU, seja outro partido. Portanto, também acho que estar-se aqui o Leal disse que não passava cheque, acho que foi o eleito Leal que disse, não passava cheques em branco, está a passar ao próximo Executivo um cheque em branco, porque isto vai cair em cima e sinceramente, é algo que, como eleito, não posso deixar de mostrar aqui o meu protesto em como nem uma única competência pela terceira vez seguida é aceito. Portanto, eu gostava de perguntar ao Executivo o seguinte: está a analisar, aceitar alguma competência para 2020, pelo menos? Ou já tomou a decisão de recusar todas? Eu gostava de perceber isso e gostava que me respondessem se estão a ponderar aceitar alguma competência para 2020 ou se a posição vai continuar a ser a que o Comitê Central do PCP diz. Gostava de perceber isso. A segunda questão aqui em causa é que, se calhar, é a altura de começar a reunir com a Câmara. De facto, a Assembleia Municipal, eu não me lembro de ver o representante da União de Freguesias a questionar ou até participar como deputado relativamente a este assunto da transferência de competências. É muito dinheiro envolvido. Estou farto de ouvir que não existem meios, mas quer dizer, os meios vão ser dados quando a competência for aceite. Acho que tem sido pouco claro e algumas até, como já foi dito aqui pela eleita do PSD, algumas até já estão no acordo de delegação de competências com a Câmara. Portanto, de facto, há aqui uma falta de informação que nos deixa a nós preocupados sobre qual é o caminho que o Executivo quer seguir até 2021 relativamente a este aspecto. Pronto. Tá, muito obrigada. Pediu a palavra ao Executivo, Presidente Susana Montalvo. Não me permitir que leia novamente o ponto D. O ponto D diz assim: o presente processo de transferência de competências, algumas totalmente novas para esta freguesia, exigem um trabalho prévio. Com certeza que subentendem que estamos disponíveis para fazer este trabalho prévio em conjunto com o município de Almada. Na definição do que é importante para nós, temos um compromisso com a nossa população. Não podemos, de forma alguma, por seria uma irresponsabilidade, estar a aceitar algo sem haver este trabalho prévio. Portanto, relativamente ao diálogo, estamos disponíveis. Já solicitámos várias reuniões. E o ponto D é claro. Nós não podemos aceitar que se aceitem transferências de competências que depois nós possamos prejudicar a população porque elas não possam não ser cumpridas. Portanto, eu queria que relessem o ponto D, porque diálogo é o que nós estamos a dizer que queremos. Infelizmente ainda não conseguimos, mas vamos continuar a tentar com certeza. Vou passar ao meu camarada Carlos Leal também. Pronto, fechando aqui a nossa posição do Executivo, porque para nós é clara a tomada de posição e que foi comunicada, portanto, através de mim e através da Susana, mas dizer o seguinte: nós estamos preocupados, neste momento o foco nosso é o quadro atual, porque o quadro futuro nós sabemos que sempre, a nossa missão é coerente e há de ser sempre até o fim. E quando vier 21 a gente estará cá, ou quem cá estiver, há de apreciar a situação objetivamente criada nessa altura, mas até lá a preocupação é como é que estamos das atuais competências, porque na proposta que vem aqui, da 5719, só das atuais só lá estão 4. O resto é tudo novo. A gente não quer ter feiras e mercados, nada disso. A gente quer aquilo que a gente quer saber é qual é a posição da Câmara Municipal de Almada neste momento face às atuais competências. E eu vou-vos dar um exemplo que demonstra a nossa preocupação. Nós temos no orçamento, no Código 03,
na rúbrica do ambiente, temos lá 70 mil euros para adquirir uma viatura. O Sr. Vereador sabe isso, e está no relatório. Uma viatura. E como é que é? Um processo de viatura, de acordo com a nova contratação pública, obriga a um concurso público. Leva 6 meses. Quanto é que a gente tem viatura? Para ser mais eficaz e termos uma freguesia mais limpa. Como é que é? Eu não vou avançar com o processo de tramitação de concurso público sem saber qual é a posição da Câmara face às atuais competências. E, portanto, enquanto isto não ficar definido, não há posição, nós reiteramos a necessidade, e eu acho que até que as bancadas dos grupos políticos deveriam até fazer um requerimento, aí sim, ao Executivo, para nós colocarmos o requerimento ser votado aqui e colocá-lo ao Sr. Presidente da Câmara. Porquê é que não avançam para essa posição? Nós agradecemos a intervenção da doutora Maria Assis, que vai também, enquanto eleita, saber, face à informação que hoje oralmente foi aqui vertida, saber em que ponto é que está. Mas a situação é esta. Silêncio total sobre as atuais competências. Nós não podemos avançar para a despesa de capital sem saber, atempadamente, se a competência e as atuais competências têm um pacote financeiro por trás. Não sabemos. Nem os recursos humanos. Como é que é? Pronto, esta é a questão. E depois é assim, o artigo 5º da 57 também diz aqui claramente, portanto isto aqui é claro, André. Diz o artigo 5º, ponto 6, na falta de acordo entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, ou no caso da deliberação negativa de qualquer uma das Assembleias, que é o caso, a Câmara Municipal e a Junta devem reiniciar novo procedimento com vista à transferência de recursos. Está aqui clarinho. Portanto, se esta deliberação tiver o acordo da maioria dos grupos políticos, nós vamos exercer este ponto 6. Sr. Presidente da Câmara, queremos discutir esta situação toda que está criada. Porque é a lei que diz, a 57 de 2009, artigo 5º, ponto 6. É clarinho como água. E, portanto, nós vamos dar esse passo em frente. Mas, repito, competências atuais clarifiquem a posição. A Câmara está calada que nem um rato. Desculpe a expressão. Okay. Muito obrigada. Inês Simões, PS. Nós gostaríamos de saber se existe, a bancada do Partido Socialista gostaria de saber se existe algum prazo para se aceitar ou não as competências. Não existindo um prazo definido, até 2021, nós gostaríamos de saber qual é a necessidade de votarmos contra a aceitação das competências. Ou seja, isto não precisa de ser feito agora. Ou seja, podemos continuar com as negociações. Sendo preciso, gostaríamos de saber qual é a data da aceitação. Obrigada. Muito obrigada. André Macedo, PS. O Executivo, usa-te a palavra. Então, mas partilha connosco. Até 30 de junho tem que dizer a legal para a nossa posição. E hoje tem motivo, até 30 de junho. Então, isso está na lei. Não é na lei. É preciso dizer isso. A resposta, não sei se ficou gravado. André. O André Macedo, PS. Não me respondeu se já tomaram a decisão de recusar as de 2020 ou se ainda vão ponderar aceitar alguma. De acordo com a lei, no ano que vem. Não, mas executivo, a falar entre vocês e tomar decisões, já pensaram em alguma coisa? Não? Obrigado. Tá, muito obrigada. Muito obrigada. Então, sobre este ponto não há mais inscrições. Proponho então a votação da proposta do Executivo, que o Executivo propõe à Assembleia não aceitar a transferência de competências previstas no número 1 do artigo 2º do Decreto-Lei 57 de 2019, 30 de abril, ao abrigo do disposto número 2 do artigo 12º do citado diploma. Ok? Vamos votar? Pronto? Sim. Quem vota a favor da proposta do Executivo? Portanto, o Bloco de Esquerda e a CDU, portanto, 3 mais 8. Quem se abstém? Quem vota contra?
o PS e o PSD. Portanto, 7 mais 3, 10. Então, a proposta do Executivo foi aprovada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e da CDU e com os votos contra do PS e do PSD. Passamos então ao último tópico da nossa ordem de trabalhos. 3.2, apreciação da informação da atividade da União. Agora gostava de vos fazer o ponto de situação sobre a utilização dos tempos. O PS utilizou 5 minutos e 30 dos 30 minutos, o PSD 2 minutos dos 13, o Bloco de Esquerda 3 minutos dos 13 e a Junta de Freguesia usou 15 minutos dos 30. A CDU ainda tem 34 minutos. Ok? Sim? Vocês têm 25. Então, como é hábito, passo então a palavra ao Executivo para apresentar o documento. Sim, mas já registro aqui uma inscrição. Bom, relativamente a este documento, todos os eleitos receberam o documento e, obviamente, que o Executivo está ao dispor para qualquer esclarecimento que considerem necessário. Obrigada. Ok, muito obrigada. Maria de Assis, PS, que estava inscrita. Relativamente a portanto, a apreciação da informação da atividade da União abril e maio deste ano, queríamos aqui novamente reforçar a forma deficiente em que as competências delegadas pela Câmara estão a ser executadas, nomeadamente a recolha de monos, a reparação das calçadas, o corte de ervas nas envolventes dos prédios, não é vosso? Pronto, mas a recolha de montes e a reparação de calçadas mantém-se, de facto, achamos muito deficiente. Relativamente à questão da oficina domiciliária, gostaria, porque eu não me apercebi, eu não gosto de misturar as qualidades, mas, de facto, face à última Assembleia, a Misericórdia, portanto, fez uma clarificação dos números dos utentes, dos residentes, dos fregueses, que beneficiaram do serviço de apoio domiciliário. Eu, na altura, portanto, foi em nome do Sr. Provedor, foi solicitado que essa informação fosse distribuída para as diferentes bancadas e apercebi-me que isso não foi feito. Independentemente de ter sido enviado um e-mail a solicitar o envio dessa informação, para clarificar todas as bancadas, dado que houve aqui um engano, houve aqui, pronto, uma má interpretação. Também, numa conversa de ocasião com o eleito Carlos Leal, reiterei essa necessidade, de facto, de proceder do envio dessa informação relativamente a todas as bancadas, o que eu acho que não foi feito. E, portanto, não me compete a mim clarificar. Acho que a informação, em termos da Misericórdia, foi enviada para o Executivo. Ao Executivo, eu agradeço que reponha os números em função do que foi enviado. Relativamente ao mapeamento dos idosos isolados, eu gostaria de perceber, porque, pronto, como sabem, não é puxar os louros, mas no mandato anterior eu faltei de falar sobre a questão do mapeamento dos idosos isolados, e há muitos elementos do Executivo e da própria CDU que já vem do mandato anterior e que era linearmente recusado. Congratulo que este novo Executivo, de facto, tenha feito o mapeamento dos idosos isolados. Acho que é extremamente importante.
gostaria era de perceber relativamente dos 108 idosos isolados. Portanto, pode ser um isolamento, viverem, residirem sós, mas não percebo se de facto tem retaguarda familiar, se tem família, se não tem família. É um dado importante. Pronto, podem, de facto, vocês falam dos idosos que estão dependentes, acamados, o número de idosos por freguesias, mas era importante, de facto, perceber em termos da retaguarda familiar. É um dado que eu acho que é extremamente pertinente e se o Executivo tiver, gostaria que nos facultasse esse dado que eu acho que é relevante. Por outro lado, recomendar que são muitos idosos isolados e que há necessidade da sua monitorização. Pronto. E da necessidade a nível quer da Comissão Social de Freguesias com as entidades aqui deste território possam ver a melhor forma de fazer a monitorização destas situações, não é? Pronto. Todos nós nos lembramos das situações terríveis que aconteceram em Lisboa, de idosos isolados que faleceram, sem ninguém ter, pronto, só se apercebeu muito tempo depois. Relativamente ainda à atividade da União, queria dizer que, de facto, independentemente de terem dito que têm feito um esforço na sinalização de candeeiros sem iluminação à EDP, mantém-se ainda muitos candeeiros sem. Ali, entre a Avenida Dona Nova Pereira e a Avenida Cristo Rei, há uma quantidade de candeeiros, já o falei numa outra Assembleia, mantém-se os candeeiros apagados. E eu acho que, independentemente da EDP, acho que tem que se fazer qualquer coisa, porque toda a gente sabe que a iluminação é sinónimo de reforço da segurança. E, portanto, nós temos muitos candeeiros apagados aqui em termos da União. Deixe-me ver se há alguma questão mais que eu queira colocar. E aqui também acho que deve haver um errozito, que é a nível também dos idosos relativamente, provou-se a realização de uma... pronto, há aqui no mapeamento dos idosos isolados, na linha B, está aqui um errozito, na página 13, pronto. Mas isso é uma questão de menos importância. E por agora é isto que eu gostaria de dizer. Muito obrigada, André Macedo, PS. Pronto, eu agora gostaria de questionar aqui relativamente à parte das contas. Eu não sei dizer a página, mas vou referir-me à página que tem a execução orçamental da receita e depois da despesa, se todos os eleitos quiserem seguir. Eu quero começar pela receita, porque tenho duas questões aqui. A primeira de todas era pedir para me confirmarem se na rúbrica dos impostos diretos está lá 4.600 euros, corresponde a 7% do orçamentado. Eu queria perguntar se isto é um erro ou se aconteceu mesmo, porque de facto o ano passado o valor foi de 34 mil euros e correspondia a 49% do orçamentado. Portanto, perguntar se estes 7% é um lapso ou realmente, se foi 7%, então um bocado mais grave ainda, queríamos obter uma explicação de porquê. Depois, ainda, a segunda pergunta ainda nesta página tem a ver com também o valor orçamentado dos rendimentos de propriedade. É um valor baixo, 250 euros, mas por ser um valor assim tão pequeno, queria só perguntar qual é o que é que está em causa, qual é o bem ou imóvel que está arrendado por este valor, só para perceber também o que é que está aqui em causa, porque achamos estranho o valor de 250 euros. Da página seguinte, relativamente à despesa, agora aqui eu acho que as questões mais importantes, e eu queria chamar a atenção de toda a Assembleia, de facto é algo que nós já falámos disto há pouco, quando foi aquela moção sobre a transparência e sobre a falta de informação que o Executivo não nos dá nos relatórios. Os relatórios estão sempre muito incompletos, principalmente este aqui achei extraordinariamente incompleto, a este nível aqui, e eu não estou a exagerar, também vou falar a sério, porque temos um aumento da despesa orçamentada face ao ano passado, que é de 600 mil euros. Espero que estejam todos bem cientes. Foi a revisão orçamental que foi votada
pela CDU e pelo Bloco de Esquerda na Assembleia anterior. E eu queria perceber aqui o que é que justifica este aumento de 600 mil face ao orçamento anterior, porque não estava espelhado na proposta que distribuíram da revisão orçamental e também não está aqui na informação descritiva aqui do Presidente. Neste caso estou a falar de um aumento de uma variação de 300 mil euros nos investimentos, perceber que variação é que é esta, isto face ao ano passado, estou a falar de variações face ao ano passado, mas como a rubrica é grande, eu creio que é acima dos 600 mil, queria só perceber de facto o que é que envolve, apesar de provavelmente não vão cumpri-la até ao fim do ano, como tem acontecido, mas gostava de perceber o que é que está previsto, porque não vi nenhum relatório explicar isso. Falo do investimento, tem um aumento face ao ano passado de 300 mil euros. Falo da aquisição de bens e serviços, também um aumento de 187 mil euros face ao ano passado. Também perceber o que é que mudou face ao ano passado, o que é que planeiam fazer nesta rúbrica. As transferências correntes também aumentaram cerca de 95 mil euros. Portanto, também gostava de ter mais uma explicação, porque os apoios que estão a colocar na informação do Presidente não somam, não chegam sequer a metade destes 95 mil euros, portanto perceber o que é que está aqui em causa. E depois também no pessoal há um aumento de 53 mil euros, também só perceber se houve mais contratação de funcionários, pronto, só uma justificação aqui. Mas mais preocupados estamos em perceber a variação que houve nos investimentos, na aquisição de bens e serviços e nas transferências correntes, ter aqui mais informação. Relativamente ao cabimentado, a avaliação que o Partido Socialista faz é que está em linha com os anos anteriores. Por acaso também não podemos estar a dizer neste momento, não nos parece também uma execução má, mas de facto o que está aqui em causa é a falta de explicação face aos números. É um valor elevado, este orçamento face ao ano passado subiu 600 mil euros, são quase 2 milhões de euros de despesa prevista que este Executivo tem e dos quais nós não temos explicação para quase metade do orçamento. Portanto, ficamos à espera. Muito obrigada. Ana Massas, Bloco de Esquerda. Primeiro que tudo, eu gostava Ana Massas, por favor. eu percebo. Primeiro que tudo, acho que tem havido vários eventos, várias situações, às quais nós, membros da Assembleia, não temos conhecimento absolutamente nenhum. Só temos conhecimento depois da ocorrência das coisas e quando às vezes somos convidados a estar presentes, somos convidados com 24 horas de antecedência, o que acho que é um bocadinho... Não é propriamente muito correto, porque todos nós temos vidas também e vocês têm essa informação mais atempada. E há aqui uma situação na página 6, temos aqui fotocópias a pedido de entidades e temos aqui uma discrepância bastante significativa, que é o caso da IPICA. É? Há variedíssimas entidades e a IPICA tem aqui um valor de 4.500. Acho que gostávamos de perceber qual a razão desse montante. Depois, na página 10, nos apoios a entidades, voltamos a ter outra vez uma entidade que já acontece pelo menos por 2 vezes, que recebe verbas, mas não comparece às ações. Quer dizer, eu não percebo como é que se continua, independentemente depois deles devolverem ou não, mas como é que se continua a dar verbas a uma entidade que não vai cumprindo com as coisas a que se propõe. E para mim isso não é uma coisa muito correta, quer dizer, o que possa acontecer uma vez, agora já não é uma vez, e isto vai-se repetindo, não é? E acho que vocês sabem qual é a entidade que eu estou a falar, é o Sport Almada e Figueirinhas. Não tenho nada contra o Sport Almada e Figueirinhas, é só a gente perceber que as coisas nem contra nenhum, e acho que se as pessoas fizerem as coisas têm todo o direito a receber os seus financiamentos e todas essas situações.
E esta provavelmente eles irão devolver novamente, não está em questão. Agora, a questão que se põe aqui é, quando vimos que uma entidade já não é a primeira vez e em anos consecutivos tem este comportamento, como é que ainda se cede verbas? Isso também não, as coisas têm que ter alguma realidade nas situações. Relativamente à oficina domiciliária, e desculpem-me eu vir bater sempre na mesma tecla, mas é mesmo mau feitio que eu tenho, que nós temos, a situação é assim. Aqui temos uma execução com a participação das IPSS, uma média de 15 solicitações. Para já, eu acho que, e estando a União de Freguesias também associada a esta tarefa, ou apoiando esta tarefa, eu acho que isto deveria ser bastante mais dar conhecimento à população, porque nós não vimos quase em lado nenhum nada sobre isto. Ou seja, as pessoas ou vêm aqui à junta de freguesia e por acaso são informadas, ou vão à Santa Casa da Misericórdia e por acaso são informadas, porque fora isso não há um edital, não há coisa nenhuma que se ponha. E eu acho que isto, tendo uma população idosa como a que temos, é uma coisa que devia estar mais divulgada. Já disse isto, continuo a dizer e direi as vezes todas que pronto, até pode ser que um dia se cansem, que me ouçam. Pronto, esta é uma das situações que eu acho que deveríamos divulgar, porque acho que só 15 pessoas, numa população idosa como a que temos, com debilidades grandes como as que temos, que inclusivamente se vê aqui várias pessoas isoladas, e eu parto do pressuposto que para mim um idoso isolado é um idoso que não tem acompanhamento, parto desse pressuposto, não sei se é verdade, mas para mim a leitura que eu faço é que um idoso isolado é um idoso que não tem acompanhamento, não tem família, ou pelo menos não tem família por perto que o possa acompanhar, porque senão não estava isolado. Mas pode ser que eu esteja a ver mal também a filme. E pronto, era isto que eu tenho. Os dados que gostaram. Muito obrigada, Neuza Boyer, PSD. Eu prometo ser breve. Algumas questões, vou colocar aqui algumas questões, se tivermos depois resposta. Relativamente à página número 4, em que revelam a divulgação de conteúdos e imagens e da comunicação do Facebook de alguns acontecimentos na freguesia, há um deles que realmente gostaria de ressalvar e de tentar perceber se nestas sessões de esclarecimento da Radar, ou seja, da rede de apoio a pessoas idosas vítimas de violência, se têm feedback das sessões que foram realizadas nas quatro freguesias desta União de Freguesias. Relativamente também a esta situação, dar conta de que a divulgação deverá ser muito mais do que os canais online, porque, portanto, os canais online são bons para nós jovens e neste momento até existem pessoas que têm acesso muito mais velhas, mas é assim, os idosos que nomeadamente procuram as uniões de freguesias também veem os vossos placares e posso-vos dar conhecimento que na Cova da Piedade não existia qualquer tipo de fixação relativamente à sessão que foi realizada em maio. Como também referem aqui na página número 5, efetuaram o registro fotográfico de diversas iniciativas e elencaram muitas delas. Dentro destas iniciativas que foram feitos os registros fotográficos, para além do Facebook, que aparece lá uma imagem das atividades, pergunto também onde é que estão disponibilizadas as outras freguesias para consulta também das entidades que tiveram esses registros fotográficos para que possam utilizar, quem sabe, nos seus próprios registros. As fotografias estão disponibilizadas onde? Para além do Facebook. Relativamente à página número 7, nos SunCans, que falávamos anteriormente, ainda há pouco, portanto, foram utilizados 312 rolos. Já percebemos que existe aqui uma dificuldade em tentarmos perceber o que é da Junta, o que é da Câmara, quais são, quem são, onde são. Existe dificuldade para muitos cidadãos, certamente que existe essa dificuldade.
Relativamente a esta situação, o eleito disse que iriam ser integrados novos equipamentos. Eu pergunto em que zonas, se tiver nas 4, pronto, nas 4 há de ser. Relativamente então ao bombeiro por 5 dias e de outras atividades que têm desenvolvido nesta União, como disse a eleita Ana Massas, a verdade é esta, nós temos conhecimento que as atividades existem e que existem várias iniciativas, os eleitos são convidados para algumas, outras iniciativas não temos estado presentes, certamente porque não temos esse conhecimento. O bombeiro por 5 dias, posso falar com conhecimento porque tenho estado nas iniciativas do encerramento da atividade, congratular esta atividade, para já também a polícia por 5 dias que vai ser realizada, está a ser já realizado, e o marinheiro por 5 dias. Também seria uma boa oportunidade de convidar todos os eleitos a estarem presentes para a demonstração das atividades do final destas iniciativas. Página 12. Relativamente à oficina domiciliária, realmente, quanto a esta temática, não foi recebida qualquer informação da parte do Executivo, pelo menos para a bancada do PST e julgo para as outras também não, relativamente à informação da Santa Casa da Misericórdia da avaliação deste projeto. Destas 15 solicitações, eu parto do pressuposto que são da comunidade. É importante também a própria divulgação pela parte da União de Freguesias, porque as IPSS é isso que têm feito e é isso que fazem com os seus utentes e com os seus associados, certamente. Mapeamento de idosos isolados. Este mapeamento foi feito foi só o Executivo a fazê-lo. De que forma é que foi feito? Foi só com as IPSS. Houve outra forma deste levantamento, porque eu sei que foi feito o levantamento com as IPSS, foi feito um questionário. Também julgo que este mapeamento seria importante estar um pouco mais sintetizado e objetivo. Tive acesso ao questionário e não era só pedido as freguesias dos idosos isolados. Portanto, existiam outras categorias e outros pontos importantes que também deveriam estar aqui plasmados, nomeadamente o sexo feminino, masculino, todas essas situações, conforme também referiu a eleita Maria Assis, se têm ou não rede de apoio formal ou não, se são acompanhados por instituições ou não. E acho que é só. Obrigada. Não está Paulo Figueiredo, PS. É só uma questão e uma consideração. Na página 9, só para ficar um esclarecimento, as atividades relacionadas com as oficinas de teatro e os embaixadores da saúde foram para crianças do primeiro e segundo ciclo, foram só para direcionadas ao segundo ciclo, para quem é que foi? Primeiro. Pronto, só mesmo este esclarecimento. E dar mais uma vez, não querendo ser assim muito chato, porque já vou repetindo-me assembleia após assembleia, no ponto 11, associativismo e desporto. As reuniões que vocês têm com as associações são todas dadas a conhecimento a nós, mas as conclusões nunca nos chegam. É só mesmo isso. Obrigado. Muito obrigada. Não está mais ninguém inscrito para fazer questões sobre a informação. Passava então a palavra ao Executivo. Tem 15 minutos. Eu também iria passar aos camaradas do Executivo responsáveis por cada ploro relativamente às questões colocadas. E para agilizar, começaria já aqui pelo ploro da informação relativamente às fotografias. As fotografias, conforme devem ter lido nas opções do plano,
nós temos lá um parágrafo que fala exatamente disso. É uma das competências deste pelouro, é manter o registro fotográfico atualizado. O registro fotográfico pode ser consultado aqui na Junta, ainda assim, para além do Facebook, também poderá ser consultado no site. Relativamente aos canais de divulgação, concordo perfeitamente, pois se bem que já há muitos idosos que me surpreendem e que sabem mexer melhor do que eu nas novas tecnologias. Pronto, mas eu sou naba ou não, as pessoas idosas também têm aqui um grande potencial. Eu também partilho essa opinião, dizer-vos que também nas opções do plano é uma das competências deste pelouro, é a divulgação em formato papel das atividades da Junta nas paragens dos autocarros das 4 freguesias, bem como nos postos de atendimento das juntas de freguesia. Creio que aqui desta parte deste pelouro é isto. Se faltar alguma coisa, depois farão o favor de dizer. Entretanto, passaria a palavra para os camaradas relativamente aqui à recolha de monos ou também aos sacos de dejetos ou à sinalização dos candeeiros avariados ao camarada Cabral, à oficina domiciliária, Cavaco, peço desculpa, ao Cabral era aqui a parte das calçadas, as fotocópias a mais ou a marcha ou Figueirinhas passaria aqui à Hilda. Pronto, e aqui as contas é colial. Vocês depois dirão se faltar alguma questão para responder. Hilda. Então, boa noite a todos e a todas. Só para dar esclarecimento desta questão, primeiro, das cópias. Como sabem, nós, a União de Freguesias, está cá para apoiar as instituições, as coletividades e as associações, em todos os aspectos, nomeadamente na feitura de cópias. Portanto, os bombeiros pedem-nos, nós fazemos, nós temos sempre o cuidado, quando chega um determinado número de cópias que nós entendemos que é exagero, de chamar a instituição para nós dizermos que pronto, são cópias a mais e que eles têm que moderar um bocado. A IPICA é uma das instituições, tendo em conta que está aqui este volume enorme de cópias, aquilo que nós fizemos foi enviar um e-mail à direção da IPICA a solicitar uma conversa no sentido deste esclarecimento. Nós não podemos estar a tirar cópias, bem assim como já fizemos também com uma ou outra escola. Pronto, também um exagero enorme de cópias. Houve uma professora, uma coordenadora de uma escola que disse que não sabia, que tem a máquina de cópias, mas que não sabia a quem é que havia de pedir os tóneres e essas coisas todas. E nós esclarecemos que tinha que ser ao agrupamento da escola e o agrupamento, por sua vez, ter que pedir à Câmara Municipal de Almada. Pensamos que com este esclarecimento que nós fizemos à coordenadora de uma escola, as coisas amainaram, o número de cópias amainou. Agora, custa-nos muito estar a dizer que não. Cópias a cores, está dito que não tiramos. Cópias a preto, pronto, nós vamos tirando, sempre com a chamada de atenção às direções que o exagero, e por isso nós temos sempre, há só um posto que tira cópias, que é o posto do Pragal. As entidades pedem e o eleito do Executivo, que por acaso sou eu, com conhecimento do responsável financeiro, que é o Carlos Leal, e nós vamos tentando coordenar mais ou menos esta questão. Reconhecemos que é um valor muito alto de cópias, estamos a pensar tentar resolver esta situação. Pronto, vamos ver como é que vamos fazer. Relativamente aos apoios às coletividades, esta é uma situação, nós não temos no nosso regulamento multas, ou seja,
quando uma coletividade que se propõe fazer uma determinada atividade e que não a faça, nós damos o apoio, não faz a atividade. A segunda ou a terceira vez, acabou. Não temos, de facto. Também não é correto quando a entidade, em fevereiro, nos começa, as entidades, para as festas, começam a pedir apoios para as festas. Já com uma programação dos dias, dos bailaricos e tal, nós damos o apoio. Normalmente este apoio nós só damos depois da revisão orçamental. As entidades têm esse conhecimento. Em relação às marchas, nós partimos do pressuposto que todas as coletividades vão fazer as marchas. Nós não podemos dizer, ok, então façam lá as marchas que depois a gente dá o apoio. Não podemos, porque as coletividades precisam do dinheiro para fazer gastos. Por acaso, com o Figueirinhas, é uma situação muito sui generis. Eles pedem-nos apoio para o cavalinho. Ou seja, como não houve a marcha, portanto, o cavalinho... Sabem o que é o cavalinho? O cavalinho é os músicos. Pronto, eu estava a ver a sua cara. Para o cavalinho. Como a marcha não sai, o cavalinho não foi utilizado. Logo, o Figueirinhas entrega-nos o valor na sua totalidade. Aliás, como o ano passado, nós exibimos o documento comprovativo em como o Figueirinhas apresentou, fez a transferência bancária para a conta da Junta de Freguesia e não temos dúvida nenhuma que o vai fazer. Aliás, o Sr. Marcelino já me telefonou exatamente a semana passada para dizer que vai fazer a transferência deste valor. Pronto, é um bocado complicado, porque eles têm uma força muito grande para trabalhar. O problema das marchas, das coletividades, é que não têm, à última da hora, não têm marchantes. Pronto. E depois não se pode fazer omeletes sem ovos, e é este o grande problema, a justificação que nos é dada por esta coletividade. Pronto, houve outra coletividade que esteve em risco de não fazer a marcha, mas pronto, lá conseguiu e veio para a rua. Esta é a situação. Dizer que não à partida, achamos que não é justo. Disse. Eu quero pôr aqui uma questão sobre a calçada. Nós reconhecemos que há problemas de calçada, claro, e não acabam, mas não há assim problemas tão graves que não nos chega ao nosso conhecimento. Quer dizer, eu tenho 3 pedidos deste mês, tenho 3 pedidos da Câmara que já estão executados, foram executados logo no mesmo dia, e tenho 5 que transitaram para os nossos serviços. Por isso tenho 8 pedidos de intervenção, o que é anormal para o que era normal antigamente. Pronto. Há pouca intervenção, poucos pedidos confirmados de necessidade de mexer em calçada, o que nos obriga, efetivamente, o que já fazíamos. Eu tenho uma carga de trabalho que é toda suportada com a atividade nossa interna, a minha e dos trabalhadores que vão passando nos sítios e nos alertam para factos. Pronto. Grande parte desse caminhar de calçada era feito já com o suporte dos nossos serviços. E neste momento os pedidos exteriores há muito poucos, como vêem. Pronto. Eu neste momento tenho a intenção de pegar numa situação que eu considero que é grave, já a tentei resolver no anterior mandato. A Gil Vicente, quem conhece a zona da clínica, onde param as ambulâncias têm que passar para cima do passeio com um lancil deste tamanho,
em que eles ainda não rebentou lá nenhum pneu, por sorte, mas de qualquer maneira aquilo tem uma tela lá dentro, toda a gente sabe, tem uma tela de aço, aquilo vai martelando a tela, não quer dizer que eles numa emergência não lhes rebente um pneu por causa da situação de andarem a subir na calçada. Jantes, já têm mascado jantes, porque aquilo vinca, né? Quando metem a roda, bate, eles têm que fazer força para subir, aquilo é pesado, não é? A viatura. Pronto. Queria fazer agora o abaixamento do Lancilo ali e queria mexer no passeio, porque aquele passeio é extremamente perigoso. Quem conhece aquilo é muito rampeado. Nós, se baixarmos o Lancilo, temos possibilidades de endireitar mais a calçada, porque nós temos que vir morrer sempre ao nível do Lancilo. Se a gente baixar o Lancilo nível 0 ou quase 0, já facilita a entrada das ambulâncias para cima do passeio e, por outro lado, nós podemos mexer em toda a calçada, estruturando. Claro que eu não faço isso sem a autorização da Câmara. Neste momento a Câmara tem um pedido, até peço a vossa atenção a este facto e solicitarem que nos deem. Eu estou a pensar, daqui a mais dias, voltar a pôr a questão. Aquilo é extremamente perigoso, nós temos uma escada que está também, o chão está liso, é extremamente perigoso. Aquilo já não é a primeira pessoa que cai ali. Pronto, eu não estou a falar mentira. Sim, claro, a gente conhece aquilo. Pronto. Sim, pronto, é só solicitar que da vossa parte que ele foi para a mobilidade e foi para outro serviço da Câmara. A ver se mexe. Sim, tudo bem, mas tens influências onde tens. Pronto. Obrigado. Vamos lá ver se eu consigo responder a tudo. Em relação à ANP, já reconheço que temos que fazer mais do que temos. Em relação à Seneca, dizer que vamos colocar neste momento 11 nas 4 freguesias. Temos 11 para colocar, já começamos a ver que vamos precisar de mais certeza. Como eu estava a dizer, assim não ouviram nada. Vamos colocar 11. Mais 11 e esperamos que, de certeza, que a seguir vamos ter que colocar mais, tendo em conta que há zonas que nós estamos a ver que vão necessitar. E, além disso, temos que ver com a Câmara Municipal essa questão dos outros sanecãs, porque há zonas onde estão aqueles sanecãs que não sei porque não são fornecidos os sacos, que se não se fornecerem aqueles temos que colocar lá dos nossos naquelas zonas porque não existe. Em relação aos monos e a paras, isto é uma situação complicada. Como nós sabemos, temos um problema nas nossas freguesias, um problema principalmente de não haver fiscalização. Pronto, é um problema. Nós recolhemos monos e, se for preciso, parece que alguém está escondido para passar, depois de passar o carro, voltarem a colocar. E depois temos mais outros problemas. Uns deles têm a ver com aquela questão que depois há bocado, em relação às competências, que é necessário discutir com a Câmara. Porque nós precisamos de fazer investimento, porque os carros são antigos. Além de serem poucos, nós temos 3 carros para recolher monos para 4 freguesias. E todos eles têm 10 ou 11 anos. Cada vez vão mais à oficina, né, que não iam há 4 ou 5 anos. Mas, qualquer das maneiras, dizer que, se olharem para os dados, para ser rápido, mesmo com estas situações todas, estamos a recolher mais monos em toneladas do que recolhemos ano passado, e o ano passado mais do que recolhemos há 2 anos. Se viram os dados, temos estado a subir na recolha de monos, mesmo com estas dificuldades todas. E em relação às chamadas telefónicas, também tem aumentado. E em relação às idas ao ATER, tem a ver que também tem aumentado. Isto é para dizer que, por ser rápido, mesmo assim, temos ainda aumentado esta situação. Não sei se respondi, penso que respondi a tudo. Senhora, boa noite a todos. Em relação ao associativo e as minhas reuniões,
tenho a dizer o seguinte. Não são espelhadas os resultados das reuniões, estão. É o reflexo das atividades que nós temos feito. Porque as atividades só têm viabilidade e têm possibilidades com o apoio das coletividades. Portanto, e isto reflete o resultado das reuniões. Portanto, eu quero realçar o troféu juvenil de vela, o troféu juvenil de ciclismo. Isso é impensável de fazer se não tivéssemos o apoio das coletividades. Eles é que têm a matéria-prima, eles é que têm os técnicos e sem eles não podemos fazer nada. Bom, em relação às questões, às outras questões colocadas aqui pelos eleitos, começando pela oficina domiciliária. Portanto, de facto, nós recebemos o e-mail da Santa Casa, mas ou eu estou enganado, mas os dados que vieram eram relativos ao ano de 2018. E depois... Sim, mas nós estamos em 2019, portanto, eu percebi que não era preciso divulgar porque estamos em 19 e os dados são de 18, de execução 18. De qualquer maneira, portanto, nós podemos divulgar isso junto da Assembleia, se assim o entender. Portanto, mas, repito, é ano de execução de 2018. Em relação a 2019, que é o atual ano em que estamos em exercício, a média que vem aqui é a média de 15, grande parte suportadas para além da Santa Casa, mas falando aqui das nossas IPSS, o grande suporte vem da Arpif de Cacilhas e vem em 2 casos da Urpica. Portanto, como é que isto aconteceu? A divulgação não é a Junta que tem que fazer a divulgação. Quem tem que divulgar este projeto, para além da Santa Casa, a Junta põe no site, pode pôr isso tudo, fazer tudo, mas a grande divulgação é localmente feita pelos diretores, pelos técnicos de cada IPSS. Aí é que tem que funcionar tudo. Nós não temos que entrar na ARP, ou na URPIC, ou na 1º de dezembro, ou na Geração Sorriso, etc., ou na ARPIC, dizer assim, já divulgaram o projeto. Não, isso é uma competência exclusiva da IPSS. O que a Junta tem que garantir é que, em cada ano, porque envolve aqui 1.200 euros por ano, tem a garantir que, de facto, há utentes que justificam esta despesa. Porque senão, de facto, não há retorno nenhum. Pronto, mas isso é uma questão que é um processo que vai andando, portanto, vamos acompanhando. Da nossa parte, a disposição da Junta é manter-se exatamente neste projeto. Né? Depois, em relação ao mapeamento dos idosos, os resultados do inquérito que foi construído pela Santa Casa, pelo Executivo, na minha pessoa, pela PSP, pelos bombeiros voluntários e por a ACES da Almada, a parte médica, a Almada Seixal, chegou-se à conclusão de construir aquele inquérito que foi distribuído, foi recebido, não está fechado, portanto temos a ideia que há muito mais idosos, infelizmente, isolados do que estes 108, mas o que nós ali quisemos, já fizemos uma primeira análise dos resultados do inquérito no plenário da Comissão de Freguesia, que houve aqui no dia 23 de maio, e definiu-se basicamente o seguinte: isto é uma situação que não é exclusiva da União de Freguesias, infelizmente. Portanto, o Executivo vai, reportando a decisão do plenário, vai colocar a hipótese de sugerir à Câmara que esta situação seja também, não sei se está a ser ou não, mas que seja também, digamos assim, do grupo de trabalho mais alargado de âmbito municipal, pronto, no quadro do CLASA. Depois, naquilo que diz respeito à gente, nós identificamos aqui, procuramos saber 2 situações, que é umas relacionadas com a saúde e outras com a habitação. Quem tem habitação própria ou não tem, condições de luz, água, essa coisa toda, e na saúde, quem tem médico de família, se tem qual é o centro respectivo de saúde, e quem não tem, portanto, temos isso tudo identificado. E, portanto, e agora, uma das linhas de trabalho é trabalhar com o ACES. O ACES ainda não reuniu connosco, porque o Dr. Luís Amaro foi nomeado Presidente do Conselho de Administração do Hospital Cristo da Horta, ainda não temos indicação de quem é que vem substituir aqui na Comissão Social de Freguesia. Portanto, vamos à espera dessa indicação. Portanto, não vamos agora reunir, tomar decisões relativamente à área da saúde, sem termos aqui um interlocutor válido que há de vir substituir o Dr. Luís Amaro. Relativamente às outras situações, o que é que nós vimos? Criar um grupo de trabalho que mais ou menos tivesse assim de estratégia. Claro que aqui uma coisa é resolver problemas de saúde ou de habitação,
Isso tem a ver com instituições. Outra coisa é tentar aqui quebrar um bocado o isolamento a que aquelas pessoas estão sujeitas. Tendo retaguarda familiar, muitas não têm, e outras têm amigos, que temos ali o contacto de telemóvel, amigos ou familiares a distante, pronto, temos isso tudo identificado. Agora, a ideia era que, por exemplo, estão X idosos isolados na freguesia de Cacilhas, tentar com a ARPIV que se algum grupo de trabalho da ARPIV possa fazer com alguma regularidade visitas a essas pessoas, ou ler jornais, ou falar com eles, pronto, no fundo é quebrar um bocado este silêncio, né? E esta solidão. E a mesma lógica aplicar-se na Cova da Piedade, em Almada e no Pragal, uma vez que temos IPSS nesta rede toda aqui da União. Pronto, este é basicamente o que está definido fazer-se. Depois, o mapeamento já está. Partes que têm a ver com a execução do orçamento. Vamos lá ver. Eu primeiro que gostava de dar uns dados resumidos. Posso ficar aqui sentada? Não? Não. Pronto, está bem. Já agora, já passaram o tempo. Pronto, já? Pronto. Neste momento, a receita realizada, neste momento recolhida, arrecadada pela Junta, é de 630 mil euros e corresponde a uma taxa de execução de 43%. Eu queria aqui, nesta matéria, dizer mais uma vez uma coisa que já disse em anos anteriores, que tem a ver com os SEMAS. Os SEMAS arrecadaram 3 milhões e 598 mil euros em 5 anos, que dá uma média de 650 mil euros por ano, e tem um protocolo com a Junta de Freguesia de 58 mil euros ano. Recolhe 650 mil e paga 58 mil. Neste momento, se forem ver o mapa da receita, zero. O survedor Miguel Salvado vai ter que se explicar e vai ter que assumir que o protocolo tem que ser pago. Estamos em junho e o pouco que deve à Junta, porque temos aqui quatro postos com pessoal da Junta que não faz outras coisas senão SEMAS. Os SEMAS recolhem, repito, em 5 anos 3 milhões e 598 mil euros e não paga, até agora não pagou, relativamente ao ano de 2019, aquilo que é da sua responsabilidade, que é 58 mil euros por ano. Eu sei que não é todo um momento, mas é pá, pelo menos por trimestre. É que se forem ver aqui o mapa da receita, o André Macedo esteve distraído, não sei se foi pronto, esteve distraído, no mapa das receitas, os SEMAS, zero. Isto não chamou a atenção. Eu estou a esperar que me respondas. Pronto, mas eu estou a falar de coisas mais sérias, mais globais, não é? Porque isso dos 6%, isso é o computador vai ter que explicar, eu não lhe vou explicar. Portanto, essa taxa de execução amiga, agora eu quero falar é de coisas mais globais, porque isto é uma vírgula no oceano, isso que você está a colocar. Depois, na despesa, à data deste relatório, nós temos cabimentados 1 milhão e 28 mil euros redondos. Temos comprometidos para despesa efetuada, porque, como sabem, o compromisso corresponde já a uma fase adiantada da adjudicação, prepara a adjudicação, a liquidação e o pagamento. Temos comprometidos 1 milhão e 13 mil euros para o ano que vai ainda existir. E temos liquidados e pagos, neste momento, 608 mil euros. Portanto, isto é a despesa, neste momento, em que o relatório foi construído. Se forem ler o PPI, está aqui, o PPI, tem para o ano de 2019, em despesas previstas, 458.652 euros. São despesas do PPI, que refletem no orçamento de execução corrente, não é? E se juntarmos a isso o montante previsto para 2020, temos previsto ainda mais 135 mil euros, o que prefaz um montante de despesa de investimento, sobretudo de investimento, de 593 mil euros. Portanto, esta é neste quadro que nós nos vamos mexer. Em 2019, a despesa prevista é esta, o montante da despesa, repartida pelo 01, pelo 02, pelo 03, 04, 05, e, portanto, tem este valor. Indo agora à desagregação da despesa por código orgânico e económico,
Temos, neste momento, à data deste relatório, temos executadas despesas na 01, 58.981 euros. Mas temos em processo mais 61.489. O processo já tem a ver com fases que estão com cabimentos, compromissos e despesas já para andar para a frente, para liquidar. Na 02 temos executados, neste momento, 204.331 euros e temos em processo 208.850 euros, despesa prevista. Na 03 temos 145.199 euros executados e temos previstos 154.205 na 03. Na 04 temos 166.991 euros realizados e temos previstos mais 180.384 euros. Na 05 temos executados neste momento 32.657 euros e temos previstos mais 36.571 euros. Ou seja, estamos aqui a falar de o que está previsto a somar à despesa realizada, mas neste momento, em 25 de junho, mais previsão de despesa executada, praticamente já está em processo, está cabimentada, está comprometida e há de haver liquidação e pagamento. 114.131 euros. Portanto, estes são é neste quadro global que nós nos mexemos. Portanto, com os montantes previstos no PPI e com a execução da despesa, código a código e classificação económica a classificação económica. Depois, em relação aos bancos, estes como é que se chama? Onde é que estão? Rendimentos. Isto tem a ver com depósitos da Caixa Geral de Depósitos do Santander Tota. Transferências correntes. Temos, neste momento, apoios realizados que decorrem, por um lado, de apoios, como diz o Marcos e a Hilda, decorrem de apoios, portanto, a atividades que realizam as suas atividades enquanto instituições, ou clubes e coletividades, e a outro tipo de associações, e que nós apoiamos, mas também temos despesas correntes que decorrem de atividades que nós própria organizamos, a Junta de Freguesia. Portanto, o somatório disto dá, neste momento, certo que de 119 mil euros de execução de despesas correntes, em termos de transferência. Portanto, disso. Obrigada. Está inscrita Ana Massas, André Macedo. Eu queria que aproveitassem agora, é praticamente meia-noite, aproveitassem agora para fazer novas questões ou para apontar algumas que não tenham sido esclarecidas e apelava ao Executivo que fosse sintético e claríssimo nas respostas. E aquelas que não tiverem a informação necessária para responder, também indiquem. Portanto, Ana Massas. Bloco esquerdo. É assim, embora tenha sido apresentada uma moção nesse sentido, na última Assembleia foi dito aqui pelo Executivo, quando se falou relativamente às moções aqui aprovadas e que teriam alguma execução a fazer, foi referido pelo Executivo que na próxima Assembleia já teremos alguns dados sobre o assunto. Já vos daremos alguns dados sobre o assunto, pois como esta Assembleia continuamos a não ter os dados sobre o assunto e foi efetuada mais uma moção e eu tenho sempre a sensação de que, seja a moção que for, fica sempre em saco roto, eu gostaria que o Executivo assumisse efetivamente a responsabilidade de nos dar um feedback disto e com um prazo, porque as coisas sine die, não, é lógico, é com um prazo, porque assim, já estamos com quase 2 anos de mandato, já foram aprovadas N moções, algumas delas em que tem que haver uma execução e não se foi feito rigorosamente nada. Isto também são tarefas que cumprem ao Executivo. Algumas delas até pô-las em prática. E se elas foram aprovadas, algumas por unanimidade, inclusivamente, acho que é um bocadinho falta de qualquer coisa não se dar feedback do que é que está em andamento, do que é que não está, do que é que aconteceu, ou então, pura e simplesmente, o Executivo não ligou rigorosamente nenhuma àquilo que foi efetuado aqui em Assembleia. E aí acho que tem que haver
ver da parte dos elementos da Assembleia, porque não somos bonecos, nem vimos para aqui só para podermos estar aqui na conversa, queremos saber os resultados das coisas que são efetuadas aqui e que são aprovadas. Pronto, é só isso que eu gostava que o Executivo tomasse, desse alguma informação sobre o assunto, mas alguma informação que fosse efetivamente para cumprir. Muito obrigada. André Macedo, PS. Ao eleito Carlos Gialto, desculpe lá, eu não vou de facto começar a ter uma discussão, principalmente a esta hora, mas a intervenção que o eleito fez em nome do Executivo agora foi completamente, muito pouco informativa. Limitou-se a ler o que estava o que nós já lemos, o que estava na informação. Não respondeu a nenhuma das minhas perguntas. E relativamente aos SEMAS, o ano passado, se for ler o relatório da vossa responsabilidade do segundo trimestre, o SEMAS também não tinha pago nada. Eu não sei qual é o acordo que vocês têm com o SEMAS e nem sei qual é a quantidade, mas pronto, se não pagaram isso é eles que estão em falta, eu acho bem que o Executivo questione e aí, acho que da parte desta Assembleia, nada a opor. Agora, relativamente às perguntas que fizemos, de facto, impostos diretos, haver a coleta de 7% até ao momento, eu, se não for erro, eu acho mais grave não ser erro, até quero perceber o que é que se passou, o que é que falta aí de receita, que vocês já deviam ter recebido. Quero também perceber o que é este aumento da despesa programada de 600 mil euros que não está justificado nos vossos relatórios. E se me disse agora que é o computador que vai responder, pois bem, eu fico à espera da resposta por escrito. Eu não estava à espera que me fosse responder com detalhe aqui e se me pedisse para responder por escrito, nós diríamos prontamente que sim. Agora, ter que ser eu a dizer pode responder por escrito, também... Estou a falar das 3 perguntas que eu fiz. Leal, eu fiz 3 perguntas há pouco. Eu estou a falar da pergunta dos impostos diretos, estou a falar da variação na despesa orçamentada, que sobe 600 mil euros, dos quais cerca de 300 mil em investimento, quase 100 mil em transferências correntes. Nós não sabemos nada disto. Eu posso mandar o e-mail com as perguntas todas que fiz há pouco para o Executivo, com o conhecimento para os elementos da Assembleia. Mas nós queremos obter agora que o Executivo assuma o compromisso de responder a estas perguntas e com respostas concretas, de facto, o que é que... Não estou a dizer que iniciativa é iniciativa, mas de facto... Vamos lá ver, eu quando olho para as transferências correntes que estão no vosso relatório e somo as entidades todas, não é um apoio de 4 mil euros a uma entidade qualquer que esteja lá, a EPIC, ou não interessa, estou a dar um exemplo, não sei se foi 4 mil euros que recebeu, mas 4 mil euros não justifica o montante exorbitante que está aí de 180 mil euros, é mais ou menos assim. Portanto, queremos perceber de facto o que é que fez subir face ao ano passado, porque se for comparar o relatório do ano passado, a informação que nos fez chegar no segundo trimestre com a deste segundo trimestre, o seu orçamento tem uma subida nesta ordem. Portanto, nós não percebemos a variação que existe e damos o tempo que for preciso ao Executivo para responder por escrito. Mas, por favor, respondam, porque acho que ganhamos todos com a transparência relativamente a isto. Obrigado. Muito obrigada. Paulo Figueiredo, PS. É só para darmos um esclarecimento. Quando eu referi que não havia feedback das reuniões que vocês têm com as associações no associativismo e desporto, não me referia às atividades em que nós conseguimos ver facilmente, como por exemplo quando foi a prova de ciclismo ou quando é a prova de o concerto de sons da primavera. É algo que nós conseguimos quantificar. A reunião foi para delinear isto. Aqui, quando nós falamos em reunião com a ACCA, debate para se debater o atual momento do associativismo em formas de atuar, ou então reunião de plenário com todas as associações e coletividades. O que é que saiu daqui como construção para o que é que vocês como é que vocês vão atuar com as conclusões que saíram dali? Não é naquelas que nós conseguimos automaticamente verificar. Isto foi à partida não há uma resposta vossa, mas nós depreendemos de. Agora, neste caso aqui concreto, por exemplo, destas duas, nós não temos maneira de saber quais foram as conclusões, se não nos derem vocês. É só mesmo isso. Pronto, muito obrigada. Estava aqui a conferenciar com o Executivo que podíamos consensualizar, dar resposta por escrito às perguntas que foram colocadas, não é? Como o eleito André Macedo já pediu.
E passava agora a palavra ao Executivo para limar algumas arestas das respostas que faltam dar, mas com muita brevidade e super informativo. Pronto, em relação ao que diz a Sra. Presidente da Assembleia, portanto, nós reiteramos isso, portanto, o André Macedo fará o favor, ele não está aqui, fará o favor de enviar por escrito nós temos aqui a execução até o momento e, portanto, que discrimina tudo o que é despesa corrente, seja sob a forma de atividades organizadas pela Junta ou sob apoios a atividades externas. Não, isto é um documento interno. Nosso, sim. Marco, vamos lá ver uma coisa. Nós estamos aqui na República das Bananas, pá. Ou a Câmara divulga tudo o que tem, possui. À Assembleia Municipal. Faça a pergunta. Sim, mas eu respondo com esta pergunta. A Câmara divulgou tudo? Há documentos que são suporte interno para a gestão. Desculpem lá. É porque isto não ajuda à clareza que é necessária e que Está bem, peço desculpa. Pronto, mas é repetir que há documentos que são de suporte interno à gestão e que são da gestão. Por acaso, podemos assumir o compromisso de dar a cada grupo político este mapa informativo. Mas não somos obrigados a isso, Marco, fique claro. Em relação à questão colocada por o Paulo, da reunião com a Associação das Escoleiras do Conselho de Almada, de facto tivemos aqui um plenário com 33 associações, IPSS, clubes e outro tipo de associações, e o assunto era discutir a situação atual do movimento associativo, do associativismo aqui na União. Mas depois descambou, desculpem, não é o termo, evoluiu para o atual projeto de regulamento ao apoio ao associativismo que está, portanto, neste momento em processo. E ficou claro, e eu vou aqui dizer o que foi decidido por unanimidade. Decidido, não, quer dizer, não foi através de intervenções claras, mas ficou claro que a proposta de regulamento que está neste momento construída com a intervenção do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda e da CDU, que está construído, mereceu da parte de toda a gente, incluindo as IPSS, incluindo a Santa Casa, na pessoa do seu provedor que esteve aqui, ninguém esteve contra esta decisão, que é incumprimento zero. Nem 1 nem 2 anos, zero. Isto vai nos obrigar, politicamente e tecnicamente, a ter que refletir sobre esta opinião unânime das 33 associações da qual tinha aqui ata, não é? Em que nós vamos ter que repensar se vamos para 1 ano de incumprimento, 2 anos de incumprimento, ou se de facto a gente aqui tem uma estratégia que leva a que as pessoas, mesmo não cumprindo, perceber porque é que não cumpriram, mas agora não vamos é penalizá-las. Isto foi unânime da parte de toda a gente. Ninguém se mostrou contra. Portanto, daí não ter vindo ainda aqui à Assembleia de Freguesia a reversão final do Executivo em relação à Assembleia de Freguesia do regulamento. Se é lá possivelmente para setembro ou dezembro. Porque, de facto, aquela opinião unânime foi clarinha como água. E nós vamos ter que refletir politicamente e tecnicamente sobre aquela opinião unânime disso. Muito obrigada. Não havendo mais questões, há este compromisso de responder por escrito às questões. Peço desculpa, Ana Massas, diga lá. Relembra a pergunta. A Ana Massas questiona sobre o pôr em prática das moções. Desculpe, em relação às moções, o que é pessoalmente, e que não está esquecido, está a ser trabalhado no âmbito da Comissão Social de Freguesias, é o encontro sobre a deficiência. Nós temos que reunir com a Inovar Autismo, com o Pais em Rede, com a APCAS, Paralisia Cerebral, para definir quando, como, que modelo e onde é que a gente vai fazer esse encontro.
Portanto, porque foi decidido pelo Executivo levar esta proposta ao plenário da Comissão Social de Freguesias, fazer parte do plano de atividades para 2019-2020 e, portanto, a questão não está esquecida, na gaveta, está nesta fase de trabalho. Portanto, é reunir em setembro, depois das férias, com a Inovar Autismo, com o Pais em Rede e com a Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, o Núcleo de Almada Seixal, o Zé Patrício e companhia, portanto, para a gente ver aqui como é que vamos organizar, portanto, este encontro de deficiência. Pronto, disse, peço desculpa. Está bem. Muito obrigada. Agora sim, está tudo esclarecido. Portanto, damos por encerrada a nossa ordem de trabalhos, mas temos de ler a minuta e aprová-la. Está bem? Aos 26 dias do mês de junho de 2019, pelas 21h15, teve início a sessão ordinária de junho de 2019 da Assembleia da União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pregal e Cacilhas, na sede da União, sita na rua Dona Leonor de Mascarenhas, número 44A, em Almada, com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1, período aberto ao público. Ponto 2, período antes da ordem do dia. Ponto 3, no período da ordem do dia. 3.1, apreciação e votação da proposta do Executivo sobre a transferência de competências para a Junta de Freguesia. 3.2, apreciação da informação da atividade da União de abril a maio de 2019. A composição da mesa da Assembleia foi a seguinte: Presidente Marta Matos, Primeira Secretária Elsa Dias. Tendo sido feita a chamada, verificou-se a ausência dos eleitos da CDU António Oliveira, Rosa Martins e João Alves, que foram substituídos por Luís Durão, Luísa Paulites e Mário Cunha. A eleita do PS, Raquel Pacheco, tendo sido substituída por Carlos Martins. O eleito do Bloco de Esquerda, José de Carvalho, tendo sido substituído por Anamela Mangas, e a eleita do PSD, Célia Mateus, substituída por Helena Costa. No período aberto ao público, interveio o Sr. José Búzio, residente na Cova da Piedade, alertando para o estacionamento indevido no passeio em frente às piscinas da SFUAP, decorrente do facto das baias existentes terem sido danificadas e de ainda não terem sido repostas. Salientou o facto de uma criança ter sido atropelada nesse passeio. Referiu-se à falta de sacos para dejetos de cães na Cova da Piedade. A Presidente da União de Freguesias em exercício, Susana Montalvo, passou a palavra ao vogal António Cabral, responsável pelo pelouro das obras, que prestou os esclarecimentos ao cidadão. No período de antes da ordem do dia, deram entrada na mesa aos seguintes documentos. Anexo 1, voto de congratulação, festas do Conselho de Almada, do PS, lida pela eleita Maria da Cis. Anexo 2, voto de congratulação, estação da biodiversidade, do Partido Socialista, lido pelo eleito André Macedo. Anexo 3, moção, recomendação, moções e seu tratamento, do PS, lido pelo eleito Paulo Figueiredo. E anexo 4, recomendação, efetiva gestão e manutenção de calçadas, do PS, lida pela eleita Inês Simões. A Presidente da Mesa colocou à votação as moções, tendo obtido o seguinte resultado. Anexo 1, reprovado com 8 votos contra da CDU, 6 abstenções do Bloco de Esquerda e do PSD e 7 votos a favor do PS. Anexo 2, aprovado com 18 votos a favor da CDU, PS e PSD e 3 abstenções do Bloco de Esquerda. Neste caso, com a alteração sugerida pela CDU de incluir no voto de congratulação o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, CE3C da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e o Centro de Conservação de Borboletas de Portugal, TAGIS. O anexo 3 foi aprovado com 13 votos a favor do PS, PSD e Bloco de Esquerda e 8 abstenções da CDU. O anexo 4 foi aprovado com 13 votos a favor do PS, PSD e Bloco de Esquerda e com 8 abstenções da CDU. A sessão foi interrompida por 10 minutos pela Presidente da Mesa da Assembleia. Período da ordem do dia, 3.1, apreciação e votação da proposta do Executivo sobre a transferência de competências para a Junta de Freguesia. A Presidente da União de Freguesias em exercício, Susana Montalvo, leu a proposta do Executivo sobre a não aceitação da transferência de competências para a Junta de Freguesia. A proposta foi discutida pelas bancadas e pelo Executivo. A proposta do Executivo de não aceitação da transferência de competências no âmbito do Decreto-Lei 57 de 2019 foi aprovada com 11 votos favoráveis da CDU e Bloco de Esquerda e com 10 votos contra do PS e PSD. 3.2, apreciação da informação da atividade da União de abril a maio de 2019. A informação foi discutida pelas bancadas, tendo o Executivo prestado os esclarecimentos devidos. André Macedo, do PS, disse que irá enviar ao Executivo e à Assembleia via e-mail as perguntas sobre as questões financeiras, solicitando a resposta por escrito. O vogal Carlos Leal disse que o Executivo não tem a obrigação de divulgar documentos internos, mas que irá facultar um documento às bancadas sobre aquelas questões. A minuta data da sessão ordinária de junho, em reunião realizada a 26 de junho de 2019, tendo sido lida e votada.
O Executivo tem um pedido de alteração à minuta? Não falta sobre a questão que nós explicámos àquele senhor a questão dos sacos de descanso. Está bem, pronto. Isso está escrito. Sim, mas no âmbito da minuta... Prestou esclarecimentos ao Sr. Sim, agradecemos, mas no âmbito da minuta... Irá mais Sim. desenvolvido, não é? Ok. Então, posto isto, vamos então votar a minuta da... Não. Quem vota a favor da minuta da ata? Os votos favoráveis. A minuta da ata foi aprovada por unanimidade. Muito obrigada a todos. São 00:15. Voltamos a encontrar em setembro. Votos de boas férias a todos, se for caso disso.